Bom, vamos lá para o meu resumo? Vamos lá para o meu resumo, então, para ver se a gente consegue deixar o menos confuso possível. Novas restrições, portanto. Então, vamos lá. Atividades religiosas como missas e cultos não podem mais ocorrer presencialmente, mas igrejas permanecem abertas para receber uma, duas pessoas, não, é individualmente, né, para atendimento individual e resolver problemas burocráticos. Mas não é para ter aglomeração, certo? Campeonatos esportivos profissionais, como jogos de futebol, ficam suspensos, certo? Qualquer esporte. Loja de material de construção, não poderão abrir. Teletrabalho passa a ser obrigatório para as atividades administrativas não essenciais. Claro, se não der, se não tiver jeito, aí você vai ter que explicar por quê. Mas se tiver jeito, teletrabalho ou home office, como queiram. Certo? Comércios e restaurantes não poderão operar com serviço de retirada presencial. Apenas delivery, que é 24 horas, ou drive-thru, que vai das 5 da manhã até as 8 da noite. Então, drive-thru não pode passar disso. Fica proibido o uso de parques e praias em todo o estado. Toque de recolher passa a ser das 20 horas às 5 horas da manhã em todo o estado. O recesso escolar na rede estadual será antecipado, já foi, né? Já foi decretado, vai ser antecipado para o dia 15 já, o recesso. Novas recomendações. Sugestão de escalonamento do horário de entrada de funcionários da indústria, do comércio e do setor de serviços para evitar aglomerações no transporte público. Isso válido para a região metropolitana do estado de São Paulo. Recomendações. Uso de máscara em ambientes internos, inclusive entre familiares e residências diferentes. Claro, se a pessoa não mora no mesmo lugar, não mora na mesma casa, não é para aglomerar, já começa por aí. Se por um acaso tiver que aglomerar, que estejam de máscara. Redução das atividades presenciais nas escolas ao mínimo possível. Só se você precisar daquele alimento mesmo. Aí vai lá, marca um horário e vai no horário certo. Toque de recolher. O governo estadual afirmou que o toque de recolher visa dificultar o desejo das pessoas de permanecer nas ruas e que irá intensificar a fiscalização, mas que não se trata de uma proibição, disse o governador. Aspas para o Dorinha. Eu quero lembrar que nós não estamos fazendo lockdown. Nós estamos fazendo uma fase emergencial. Lockdown é a última das últimas medidas. Aquela em que você não pode sair de casa em nenhuma circunstância. Então esse não é o lockdown. Certo? Quando foi anunciado o chamado toque de restrição, no final de fevereiro, o governo criou uma força-tarefa para ampliar a fiscalização dos estabelecimentos, mas a Polícia Militar não foi incumbida de proibir a circulação de pessoas no horário restrito, apenas de dispersar festas e aglomerações. Na prática, a nomenclatura foi alterada e as pessoas poderão ser abordadas pela polícia para serem orientadas caso estejam circulando durante o período, mas não há previsão de multa para pedestres, a menos que estejam sem máscaras ou provocando aglomerações. Alguns serviços que estavam na lista dos considerados essenciais, como lojas de materiais de construção, foram excluídos e deverão permanecer fechados. Foi ainda determinado o teletrabalho obrigatório para atividades administrativas não essenciais e vetada a retirada presencial de mercadorias em lojas ou restaurantes. Apenas serviços de delivery poderão operar. O que pode funcionar na fase vermelha é emergencial, portanto. Aqui o que pode funcionar, tá? Escolas privadas, escolas particulares, podem funcionar na fase vermelha emergencial? Pode. Mas com capacidade de 35% só. O que pode funcionar na fase vermelha emergencial? Hospitais, clínicas, farmácias, dentistas e estabelecimentos de saúde animal, os veterinários. Supermercados, hipermercados, açougues e padarias, lojas de suplemento, feiras livres podem funcionar. Delivery para bares, lanchonetes e restaurantes. Cadeia de abastecimento e logística, produção agropecuária e agroindústria, transportadoras, armazéns, postos de combustíveis, tudo isso pode funcionar. Empresas de locação de veículos podem, oficinas de veículos, que muito me perguntaram hoje, podem funcionar. Transporte público coletivo, pode. Táxi, pode. Aplicativo de transporte, Uber, por exemplo, pode. Serviço de entrega, pode. Estacionamentos, pode. Serviço de segurança pública e privada, pode. Construção civil e indústria, pode.
Mas aqui há um contrassenso, né? Porque a construção civil pode funcionar, mas as lojas de material de construção não. Então tem que ser por delivery mesmo, né? Tem que funcionar com a estrutura, por exemplo, que o Prajá está montando para poder fazer entrega. Meios de comunicação, empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens, como a nossa, por exemplo. Pode funcionar? Pode. Outros serviços, lavanderia pode, serviço de limpeza pode, hotéis, manutenção e zeladoria, serviços bancários, inclusive lotéricas, pode, serviço de call center, pode, assistência técnica e bancas de jornais, pode também. Certo? Então, quer que eu passe de novo? Printa aí, ó. Isso é o que pode funcionar na fase vermelha emergencial. Muita gente tinha perguntado, né? Principalmente sobre oficina. Então está aí, ó, a resposta já está aí. Tudo montado para vocês, meus amores. Só printar. Certo? Só printar, está tudo aí. Já printaram? Posso mudar para a próxima? Então vai. Aí, ó. Está tudo aí. O que pode funcionar. Além daquilo que não pode, que a gente já mostrou para vocês. Certo, meus amores? Então esse é o compilado que a gente fez para vocês hoje, depois que o Dorinha passou aí a fase vermelha emergencial. Repito, não é a fase roxa, não tem nada a ver com roxo. Fase vermelha emergencial. Por isso que é importante a gente aguardar, né? Mas isso é a experiência que traz para a gente.